Quero agradecer aqui aos nossos parceiros, ao Grupo Pra e aos estúdios Bradcast pela parceria. André, gostaria que passasse aqui para o nosso público. Quem é o André? Se apresenta aí para o nosso público. Bom, meu nome é André Luiz Mansur, eu sou jornalista, escritor, tenho 25 livros publicados, sendo que boa parte sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a história da Zona Oeste. Trabalhei em jornais como o Globo, Jornal do Brasil, TVE, Tribuna da Imprensa. Estou fazendo faculdade de História agora, me formei em jornalismo pela UFRJ e trabalhei também como crítico literário do jornal o Globo. E desde 2004 eu publico livros, né, com foco principalmente na história do Rio de Janeiro. E também sou de Campo Grande, não sou cria de Campo Grande, mas eu sou cria de Marechal Hermes. Morei lá até os 21 anos, depois vim para Campo Grande. E aqui eu trabalhei também com o professor Moacir Bastos, no Centro Universitário Moacir Siréder Bastos, foi um grande prazer para mim. E hoje eu tenho uma atuação bem grande aqui na Zona Oeste, né? Palestras, cursos, eventos literários, eventos culturais. Então eu sou um jornalista que acabei migrando muito para o campo da história, né? Principalmente da história da nossa região. Tá, então vamos ver hoje que é uma história muito forte sobre Campo Grande, hein? Mas me fala aqui, o que levou um jornalista que já trabalhou nas grandes mídias a falar da história da Zona Oeste? Então, eu já morava em Campo Grande quando eu comecei a trabalhar como jornalista. No final dos anos 90, eu trabalhava no jornal o Globo, numa enciclopédia chamada O Globo 2000, contando a história do século XX. E também gerou uma outra publicação chamada Brasil 500 anos, contando a história do Brasil. E nessa época eu tomei um gosto muito grande para pesquisa histórica. Nós tínhamos 2 historiadores que acompanhavam a gente, eram meio que consultores. E como eu frequentava muitas livrarias do centro do Rio, da Zona Sul, me incomodava muito ter poucos livros sobre a história da Zona Oeste e subúrbios em geral, né? E eu fiquei pensando, será que a história da minha região não merece uma produção bibliográfica maior? E aí, como eu já estava tendo esse gosto para pesquisa histórica, eu comecei a procurar saber, né, o motivo disso. E aí eu conversando com um professor de Santa Cruz, professor Simvaldo Souza, que é o maior conhecedor da história de Santa Cruz, ele foi me passando várias fontes de históricas. Eu fui vendo, caramba, Santa Cruz tem uma história riquíssima. Depois eu fui vendo outros bairros, eu falei, poxa, por que temos tão poucos livros sobre a região e por que esses livros não chegam às livrarias? E foi a partir daí que eu resolvi, ali no início da década, né, dos anos 2000, eu saí das redações, eu passei a trabalhar mais como freelancer, para me dedicar a pesquisar a história da Zona Oeste. Foi muito por uma inquietação diante da pouca representatividade da nossa região, que é a maior região do Rio de Janeiro, dentro da produção de livros mesmo, né, da cidade, né? Então você pode falar que o momento que você percebeu em falar da Zona Oeste foi exatamente isso? Essa inquietação que você teve? Sim, eu tinha ali meus 30 anos, estava já há alguns anos como jornalista, eu fiquei pensando, poxa, eu vou ficar trabalhando nas redações e, sei lá, e tanta coisa para fazer na minha região, né? E esse campo da história local, depois eu fui perceber como esse campo é importante, foi meu caminho, porque... E também, assim, pelo fato de eu frequentar muito a Zona Sul e Centro por causa do meu trabalho, sempre tinha perguntas, assim, às vezes num tom pejorativo sobre a Zona Oeste, sempre tinha falta de informações. Uma vez um cara me perguntou se Campo Grande tinha estação de trem. Eu falei, pô, desde 1878. Então, eu pensei, eu não vou me conformar em ficar aqui sendo jornalista, trabalhando, e ficar ouvindo essas coisas, né? Então, foi por aí, esse caminho. É exatamente isso. A próxima pergunta seria exatamente isso. Nessa mudança, nessa parte, quando você fez essa mudança para fazer esse documentário, você sentiu algum preconceito? Porque, assim, morador de Campo Grande, eu também sou morador de Campo Grande, a gente só acostumado. Quando a gente ia para outros bairros, perguntar, você mora em Campo Grande? Porra, lá é muito longe. Lá veio de quê? De charrete? Na época era assim. Hoje eu não sei se é tanto, não vejo muito, mas antigamente a gente sofria essa mensagem. Como é que você vê essa parte de hoje? Hoje ainda continua esse preconceito? Tem menos, né? Mas, por exemplo, essa questão do preconceito, quando eu fiz o livro, O Velho Oeste Carioca, eu procurei editoras. Hoje eu sou até um autor independente, mas na época eu procurei editoras. Nenhuma editora foi se interessando. A maioria das editoras achava que ninguém ia se interessar pela história da Zona Oeste. Aí uma editora de Santa Teresa, vendo um artigo meu num blog, Teresa Cristina, o nome dela, é uma editora chamada Ibis Libris, ela percebeu o potencial ali, ela teve essa visão de editora. E aí fizemos o livro em 2008,
E quando o livro foi lançado, foi um sucesso. Eu dei entrevista para Ricardo Boechat, dei entrevista para a CBN, para o Globo, para vários lugares. E o livro teve uma aceitação muito grande. Então nós fizemos assim, eu vou vender os livros na Zona Oeste e ela vai distribuir nas livrarias. E as livrarias da Zona Sul, elas passaram a publicar assim, os livros, distribuir os livros, né, de uma forma bem intensa, o que provava que ela estava certa. Né? Ela estava certa em aceitar esse livro, né? Então, era uma visão realmente preconceituosa, porque você vê que tinha uma livraria do Leblon que esgotou o livro rapidinho, quer dizer, o pessoal do Leblon se interessando pela história de Campo Grande, da Zona Oeste, e a partir daí eu trilhei um caminho que foi muito importante para mim, porque hoje as pessoas me identificam como escritor que tem uma base de produção literária na Zona Oeste. Então hoje eu não sofro nenhum tipo de preconceito, porque as pessoas têm mais curiosidade do que preconceito. Mas essa questão do local, do longe, eu falo muito com o pessoal. Gente, por que você tem que falar que mora longe? Por que você não fala assim? Não, eu não posso ir porque você mora longe. Isso aí faz uma diferença muito grande, porque Santa Cruz foi uma fazenda onde a família imperial vinha para cá, que era um centro de poder, toda essa região no centro de poder. Então, por que a gente tem que falar que é a gente que mora longe sempre? Então, várias vezes alguém me chama para um evento em Botafogo, assim, eu falo, cara, não vai dar não, vocês moram muito longe. E isso, para a autoestima, faz uma diferença. É sempre aquele que mora longe, é sempre aquele ali que tem que vir para cá, né? Então, o cara me chama para o lançamento de livro na Tijuca. Sábado à noite, eu falei, cara, se eu fizer um lançamento de livro em Campo Grande sábado à noite, você vai vir? Então, assim, é sempre a gente que tem que ir para lá, é sempre a gente que mora longe. Então, mas isso que você falou da charrete, caramba, isso aqui eu vi muito eu dei uma palestra em Santa Cruz para os jovens lá, eu falei com eles lá, vocês vão trabalhar, era um curso de gastronomia, no curso Ser Cidadão, vocês vão trabalhar de repente num hotel na Zona Sul. Quando falar Santa Cruz, isso aqui é no Rio, é no estado do Rio. É verdade. Então vocês têm que ter essa autoestima melhorada. E a história ajuda isso. É muito comum a pessoa falar assim, quando é que você vem para o Rio? Eu falo, Campo Grande ainda é Rio. Ainda é cidade, até Sepitiba, ainda estamos na cidade do Rio. Então, são questões de conceito mesmo, né? E esse referencial da geografia é importante. Por que é sempre a gente que mora longe e não são eles que moram longe da gente, né? É verdade. Depende É o referencial, referencial, né? Pra gente aqui é perto. Pra eles lá pode ser longe. E por que você chamou a série de O Velho Oeste Carioca? Então, quando eu escrevo um livro, eu não penso no título logo no início. O título deixa fluir e aí o título vai aparecer em algum momento. E quando eu estava já no meu segundo ano de pesquisa, aí apareceu esse nome. E veio o Velho Oeste Carioca assim do nada, assim, apareceu do nada e eu anotei. E eu achei o nome interessante, porque Velho Oeste é uma expressão que as pessoas já conhecem muito, de filmes, né, de faroeste. Mas eu pensei em Velho Oeste como uma coisa antiga, né? Coisa do velho em relação à história antiga. Nada a ver com violência, coisa de faroeste, bang bang, né? Entendi. E teve uma aceitação muito grande. A editora gostou muito e até eu lembro que nas entrevistas, quando eu dava entrevista no lançamento do livro, as pessoas falavam, pô, esse título é bacana, né? Como é que ele surgiu? Eu falei, surgiu assim, do nada. Então, mas é sempre uma referência ao antigo, né? Para pensar que é uma história que vem lá do período colonial até os dias de hoje. Quando, primeira vez que eu olhei o nome, eu imaginei isso mesmo, Velho Oeste. Tiroteio, tiroteio, exatamente. Eu pensei exatamente isso aí. E qual foi a descoberta histórica que te surpreendeu aí quando você fez essa pesquisa? Olha, a princípio, né, como eu falei para você, Santa Cruz foi o primeiro bairro que eu tomei conhecimento da história dele, né, através do professor Simvaldo, e me impressionou muito a história de Santa Cruz, da fazenda de Santa Cruz, foi uma das maiores fazendas do Brasil, o hangar do Zeppelin, que é o hangar de dirigíveis que tem lá ainda bem estruturado, é a base aérea de Santa Cruz. Mas vindo para Campo Grande também me surpreendeu bastante, né, que eu já ouvi a história da laranja, mas não só da laranja, dos bondes de Campo Grande, de personagens históricos. Por exemplo, Campo Grande, ali no centro do bairro, perto da estação de trem, na Augusto Vasconcelos, perto do Calçadão, na Viúva Dantas, tem vários desenhos de um galo na calçada, em pedras portuguesas. E isso é uma das coisas que mais me chamaram curiosidade. E eu vi que isso aí foi colocado ali no início dos anos 70, como uma referência à produção de galinhas e de ovos, né? Produção avicultura no bairro durante muito tempo. E isso foi uma das coisas que me despertaram curiosidade, porque as pessoas passam ali, ninguém vê que tem um galo ali. E o galo está no brasão do bairro, e também o Campo Grande Atlético Clube é o galo da Zona Oeste.
Mas tem um personagem de Campo Grande que acho que esse foi o que mais me chamou a atenção, que é o Francisco Freire Alemão. Freire Alemão foi um dos maiores botânicos brasileiros. Ele nasceu na Serra do Mendanha, no final do século XVIII, um menino pobre, que vai estudar medicina com bolsa de estudos, vai estudar química com bolsa de estudos e vai fazer doutorado na França. Ele volta ao Rio de Janeiro e se torna médico Dom Pedro II. Ele descobre várias espécies de plantas. As aulas dele no centro do Rio eram super concorridas e ele morre em 1874 no Mendanha. Nunca abandonou Campo Grande, nunca abandonou Mendanha, era um grande cientista. E eu acho que ele é um cara que merecia ser mais homenageado no bairro. Tem uma placa e uma efígie ali perto do viaduto, ali próximo ao supermercado, que foi roubada em 2017, era de bronze, e só foi recolocada agora, até um artista aqui de Campo Grande, o Alan Castilho, que fez, não em bronze, obviamente, mas é um cara que tinha que ter. É o nome de uma agência da Caixa Econômica e o nome de uma escola. Mas é um dos maiores cientistas brasileiros da área de botânica e é um personagem ainda muito desconhecido, não só do bairro, mas do Rio de Janeiro. E aqui da Serra do Mendanha. E a Serra do Mendanha tem uma outra curiosidade também, que o café, que se tornou o principal produto econômico do Brasil no século XIX, as primeiras experiências em larga escala do café foram feitas na Serra do Mendanha, no final do século XVIII, na fazenda do padre Antônio Couto da Fonseca, e a partir daí que começaram a plantar o café na Costa Verde, no Vale do Paraíba. Eu ia falar exatamente isso, sobre a potência agrícola que foi Campo Grande, né? Eu sempre soube aqui que Campo Grande foi sempre um exportador de laranja. Eu, quando era mais novo aqui em Campo Grande, tanto no Mendanha quanto no Rio da Prata de Campo Grande, frutas em várias fazendas, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Quanto se perdeu isso? Essa essência aqui da Zona Oeste agrícola? Pois é, Campo Grande, quando a gente estuda a história do bairro, né, teve muitos engenhos e fazendas, e muitos dos nomes que existem hoje em Campo Grande são nomes derivados dessas fazendas. Então você tinha Fazenda da Caroba, Fazenda da Cachamorra, Fazenda do Monteiro, Fazenda do Cabo Sul, Fazenda do Rio da Prata do Cabo Sul. Então sempre foi uma agricultura diversificada, né? Teve o café, mas teve vários produtos. No século XX, a laranja realmente teve um protagonismo, não só em Campo Grande, mas em outros bairros. Mas tivemos no Rio da Prata grande produção, por exemplo, de mamão, no Mendanha também, banana, caqui. Aqui no Rio da Prata, né? Rio da Prata, que até hoje é forte hoje, lá. Forte. Então, pecuária também. Então, Campo Grande sempre foi uma potência rural, né? Mas com o crescimento do bairro, com a urbanização do bairro, principalmente no final dos anos 50, quando surgem os primeiros loteamentos do bairro, essas fazendas foram sumindo, essas fazendas foram dando lugar a loteamentos, que muita gente veio morar aqui em Campo Grande, e aí toda essa área agrícola, ela não só em Campo Grande, mas em Guaratiba também aconteceu isso, Santa Cruz, ela foi diminuindo. Então hoje você tem uma área agrícola pequena no Mendanha, e no Rio da Prata ainda tem a Agroprata, que é uma cooperativa de agricultura orgânica, que eles têm muita produção de caqui, banana e outros legumes também, e eles fazem uma feira todo domingo na Praça do Rio da Prata. Tinha até a festa do caqui, que eles estão querendo voltar e tudo. Eu cansei de subir a Serra do Rio da Prata comendo banana e caqui pelo caminho também, né? Então era uma alimentação muito mais saudável. Você vê no Rio da Prata até hoje gente com mais de 90 anos que cresceu ali na vida rural. Então, assim, Campo Grande hoje é uma área urbana, é um bairro essencialmente urbano, e que tem apenas algumas áreas agrícolas nas serras. E teve uma concorrência muito grande também de produtos vindos de outras áreas, como região serrana, até de São Paulo mesmo, que começaram a concorrer com os produtos produzidos aqui, né? com a agricultura produzida aqui. E isso foi também desestimulando muitos agricultores, que acharam melhor parar com a produção agrícola, lotear a fazenda deles, que eles acabariam ganhando mais, já que tinha muita gente querendo vir morar no bairro. Né? Acho que essa ideia aí do caqui eu gostei, hein? Acho que vale muito a pena brigar por isso aí. Porque como tem a festa do tomate para tirar o Fred, por exemplo. Pensei nisso agora. E o pessoal fez essa festa do caqui, mas ela parou. Agora eu não sei quando é que ela vai voltar. Tinha doce de caqui, tinha farinha de caqui. Eu adoro o caqui. E lá Gosto tem muito. Pô, lá ali, tem muito, né? Eu andei muito ali no Rio da Prata. Vi fazendas ali imensas de caqui ali por trás. Então, da ilha de Guaratiba, né? Tu atravessa pela ilha de Guaratiba sim, e sai. Exatamente. Estrada das Taxas ali, né? Exatamente. Tem um senhor que eu conheço lá, que é o Evaristo, que ele pega a produção dele, principalmente de verduras,
ele desce no fim de semana, que o Rio da Prata é um polo gastronômico, os restaurantes ficam cheios, ele desce com o carrinho dele, ele vende a produção toda ali nos restaurantes. Ele bota ali estacionado, tudo fresquinho, colhido no dia. Maravilha. E tu não vai imaginar isso em Ipanema. Não tem É como. só aqui no Campo Grande que tem essas coisas. Você entende que a ferrovia trouxe um benefício ou para você foi pior quando chegou a ferrovia aqui? Olha, eu sou um apaixonado por trens desde criança, né? Em Marechal Hermes eu ficava ali em cima da estação de trem, criança, vendo os trens saindo, chegando da estação. E eu acho que o trem, ele trouxe benefícios. O trem, a estação de Campo Grande, ele é fundada em 1878, né? E esse ramal aqui chegou até a Mangaratiba, né? O trem Macaquinho. E eu acho que ele trouxe benefícios, porque antes havia uma atividade econômica, social, cultural em torno das fazendas. Com a estação de trem, Campo Grande, por exemplo, passa a ter um centro comercial em torno da estação. Isso acontece nos subúrbios todos. Então, o centro comercial de Campo Grande, que hoje é uma potência, né? Ele começa a se formar em torno da estação de trem e facilitou muito o transporte também. Infelizmente, no Brasil, a política de transporte acabou desmantelando boa parte do sistema ferroviário. Isso foi muito ruim, né? Um país do tamanho de um continente que você usa muito caminhão, muito ônibus. Então, eu acho que a ferrovia tinha que voltar a se expandir. E eu vejo sempre benefícios em relação à ferrovia. E é mais barato também, né? Você utilizar o trem. Menos risco de acidente. Exatamente. Uma energia mais limpa, energia elétrica. Então, eu vejo benefícios sempre no trem. Teve projetos de linhas de trem, por exemplo, para Pedra de Guaratiba, para Sepitiba, né, para a área litorânea ali, que nunca chegaram a se concretizar. Imagina hoje um trem de Sepitiba indo direto para o centro do Rio. Como iria beneficiar o pessoal de lá, né? Que aí o transporte era muito precário. Guaratiba também, né? Sim. Tinha projetos de trem pela Baixada de Jacarepaguá, passando aqui por Guaratiba, Sepitiba, Santa Cruz. Jacarepaguá é uma região também que nunca teve trem, né? Teve bonde. Então isso ajudaria muito a população, porque você depender só de ônibus, não tem como. O ônibus não foi feito para grandes distâncias, né? Verdade. E assim, o detalhe do Galo, foi uma curiosidade mesmo, que eu sempre vi, mas não sabia dessa história, mas sabia da bandeira lá do brasão, né? Do brasão do Campo Grande. Tem até uma torcida, Gangue Galo. Exatamente, o Galo da Zona Oeste. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, eu já vi alguns vídeos do senhor, o crescimento urbano. Você achou que esses nossos empreendimentos contribuiu para acabar com muitos desses nossos pontos turísticos aqui de Campo Grande? Eu vejo assim, Campo Grande teve um crescimento assim, no final dos anos 50, né, com o fim do ciclo da laranja, né, foi até os irmãos Araújo, né, e Cia, que fizeram os primeiros, mas eram principalmente casas, né, tem muitas que estão aí até hoje, né? Na Estrada Posse ali, né? Sim, Barra Adriana também. Mas Campo Grande, inclusive, tinha poucos prédios. Você tinha até um dos primeiros prédios foi ali no Calçadão, né, na Coronel Agostinho. Mas de uns 20, 25 anos para cá, teve um crescimento muito grande de condomínios. Sim. Principalmente condomínio de classe média alta, né? Muita gente veio morar em Campo Grande. Eu não acho que esse crescimento imobiliário tenha prejudicado a parte histórica, não. Eu só acho assim, o trânsito de Campo Grande deu uma explodida, né? Hoje... Essa questão do transporte é complicada na cidade toda, mas em relação à parte histórica, não, né? Nós temos alguns monumentos históricos, né? Como a Oficina do Bonde, né? A própria que é perto da minha casa. Sim, então, que hoje é administrado pela Conlurb. Nós tivemos uma perda que foi o Colégio Belisário dos Santos, que era a casa do padre Belisário dos Santos, era a casa paroquial dele ao lado da Igreja do Desterro, que foi demolida em 2014 para a construção de um estacionamento. Ah, verdade. Fica do outro lado da rua, né? Exatamente. Mas em relação à parte histórica do bairro, eu não vi assim, esse crescimento prejudicando, não. Eu vejo até, inclusive quando eu vou dar palestras, assim, eu vejo muitos moradores recentes de Campo Grande que querem conhecer a história do bairro. Agora, realmente, ele deu impacto na questão da mobilidade urbana. Que você vai para o outro lado de Campo Grande de carro, dependendo do horário, você leva mais de uma hora, né? Verdade, por exemplo, né? É verdade. Hoje tá acontecendo uma movimentação, mas ainda falta um pouquinho ainda, né? Sim. Para a mobilidade urbana aqui de Campo Grande. André, eu gostaria de falar um pouco das histórias dos personagens aqui da Zona Oeste.
Tem uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, infelizmente ele já faleceu, que é o professor Moacir Baixo, que na minha opinião ele foi o cara que mais lutou pela Zona Oeste, mais lutou por Campo Grande mesmo, né? Principalmente para a parte cultural, histórica. Ele era é um cara que poderia morar em qualquer lugar, sempre viveu em Campo Grande, morreu em Campo Grande. Então ele é uma pessoa que eu trabalhei com ele também, fizemos um cineclube na faculdade. Ele é uma pessoa que eu sempre procuro falar dele. Mas tivemos outros personagens importantes e tivemos personagens do dia a dia que eu acho interessante também. Por exemplo, o Melhoral. Melhoral era uma figura do Rio da Prata que ele se tornou muito conhecida principalmente ali no centro de Campo Grande. Ele não era assim uma pessoa que morasse na rua, ele era uma figura que simplesmente saiu de casa e resolveu ficar andando assim a esmo. Ele tem muita gente assim, de seus 70 anos, assim, que conheceu bem ele. E ninguém sabe quando ele morreu também. Então, quando eu falo Melhoral, às vezes o pessoal fala, pô, encontrava sempre ele. E ele tinha algumas peculiaridades, por exemplo, ele pedia um dinheiro para você, se você desse o dinheiro a mais, ele te dava troco, as coisas assim. Uma vez ele se vestia de farda, de guarda de trânsito, aí conta que uma vez tinha uns caras roubaram um carro, quando viram ele, saíram do carro. Então, ele tinha umas coisas, ele pedia todas as mulheres que ele encontrava para pedir em casamento. Quer casar comigo? Então, Melhoral é uma figura, assim, que ficou assim virou um ícone assim do centro de Campo Grande, né? Era um andarilho. E tem outros também que viveram ali no centro de Campo Grande, o Jaspion também, que sempre corria assim junto com os carros, a Mulher de Verde, uma mulher que sempre se vestia de verde. Então tem esses personagens que a gente vai conhecendo, que tinha o Convertei-vos, que era um senhor que ficava pregando, né? Fazia pregação religiosa, sempre falava, Convertei-vos. Porque também muita gente conheceu, ele faleceu há uns 2 anos. Então, além das figuras históricas, né? Pegar um Freire Alemão, um Barcelos Domingos, eu gosto das figuras do dia a dia. Legal. Né? E toda localidade tem aquela figura assim que você às vezes vai ver a história de vida dele. É uma história super rica. Que fez ele, em algum momento ele foi andar pelas ruas, sei lá, ele teve algum problema, algum trauma, né? Então eu procuro às vezes incluir essas pessoas também nos meus livros e nas minhas palestras para dar fazer uma homenagem mesmo a elas, né? Eu até me lembrei aqui um fato engraçado, que quando era moleque ali no Rio da Prata, minha avó falava do Catapru, não sei se você conheceu. Catapru, já ouvi falar dele também. O pessoal, não vai pra rua não que o Catapru vai te pegar. É tipo o bicho-papão, né? Tinha essas coisas. Ali no Rio da Prata, minha avó falava muito isso. Mas desses personagens, qual que você acha que representa aqui a Zona Oeste? Eu acho que o próprio professor Moacir mesmo, o professor Moacir, eu acho que ele é um símbolo aqui da região, assim, de uma pessoa que lutou pelo bem da região, né? E eu participei de muitos eventos com ele, sempre se preocupou muito com essa questão do crescimento desordenado do bairro e sempre apoiou muito a cultura. O Teatro Moacir Baixo, por exemplo, sempre teve muitos eventos importantes, né? Então eu colocaria ele como símbolo do que a gente pode ter de bom na região. Legal. E assim, existe um risco hoje da gente perder essa memória aqui de Campo Grande? O que você acha? Eu acho que sim, assim, se a gente não lutar pela conservação do nosso patrimônio histórico, né, exatamente pelo esse trabalho que a gente está falando aqui, de contar as histórias, né? Se você não ligar para isso, daqui qualquer dia vão derrubar a oficina dos bondes, vão fazer alguma coisa ali, então eu acho que... E eu tenho visto, Oliveira, de uns tempos para cá, já de uns 10 anos, uma preocupação maior com isso, principalmente nas escolas. Que bom. Porque eu vejo muitos projetos sendo feitos em escolas para contar a história do bairro com os alunos. Eu sei disso porque eu sou sempre chamado para esses eventos. E antes não tinha muito isso, não. Tinha uma escola ou outra que fazia. Então, o foco tem que ser com os jovens, né? Você tem que falar para as crianças, olha, eu vejo como é importante a história da tua rua, né? Por que você não faz uma entrevista com o morador mais antigo da tua rua, grava esse depoimento? Então, se você fizer esse trabalho com as escolas, eu vejo isso sendo feito hoje, tanto públicas quanto particulares, a gente não perde essa memória. Eu comparo muito com a Zona Sul. Na Zona Sul você tem uma preocupação com o patrimônio histórico muito grande. Se alguém ameaçar de roubar um prédio histórico, o pessoal se mobiliza. Só vai em cima, né? Vai em cima. Então, não é à toa isso. E aqui a gente está começando a ter essa consciência, né? Ainda é um caminho muito longo pela frente. Eu vejo muitos trabalhos acadêmicos sendo feitos sobre história da Zona Oeste que ninguém fazia antes. Ontem mesmo, num passeio aqui no centro de Campo Grande,
Um rapaz que estuda geografia na UERJ, ele está fazendo um estudo sobre a bacia hidrográfica da região, as bacias hidrográficas. E ele falou que lá ele é o primeiro trabalho acadêmico sobre a Zona Oeste que ele viu lá no curso de geografia. E ele fala muito, ele divulga meus livros lá e tudo. Então tem uma galera jovem muito empenhada nisso, né, em trazer, em preservar esse patrimônio, contar essa história. Então eu tenho até um certo otimismo hoje em dia, embora eu sinta que existe um caminho muito longo pela frente. Que bom, que bom. Fico feliz até de ouvir isso, né? Porque é uma preocupação nossa também de se perder todo esse legado, sim, né? E o foco tem que ser nas escolas, né? Tem que ser por aí. E como essa tradição oral influencia a sua pesquisa? É engraçado porque sábado eu estive numa reunião aqui na Casa de Cultura de Jacarepaguá e me falaram isso. Qual a importância da tradição oral para a pesquisa histórica? Eu acho importantíssima, porque aquilo que eu falei, você vai pesquisar a tua rua. Se você falar com a pessoa mais antiga ali daquela rua, ela vai ter muitas histórias interessantes e assim, como ela chegou ali, como é que era a rua, o que tinha. Aqui tinha um cinema, aqui tinha uma escola. E eu acho importante documentar esses depoimentos. Sempre houve assim, um certo preconceito em relação à tradição oral, porque o pessoal fala, mas a pessoa pode estar enganada, pode estar mentindo, pode ter falhas de memória, mas o documento também pode estar falsificado. Verdade. Então a gente não tem muita, assim, a certeza absoluta de uma fonte histórica, você não tem. Então deixar de utilizar a tradição oral eu acho muito, muito errado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Pedra de Guaratiba, né, que hoje infelizmente é uma praia poluída. Então eu pesquiso fontes documentais. Mas eu conversei com pessoas que pescaram lá, que falaram, o camarão pulava em cima da gente quando a gente ia pescar. Então eu conversei com pescadores. Legal você pesquisar o documento, mas o pescador que está ali com 80 anos, imagina quanta história esse cara não tem para contar. Histórias que não estão nos livros, não estão nos documentos. Então eu procuro equilibrar, eu procuro fazer livro com base documental, mas eu sempre deixo uma brecha ali para os depoimentos das pessoas. Agora me fala uma coisa aqui para o nosso público aqui. É viaduto Dois Cabrito ou Oscar Brito? Então, essa é uma ótima pergunta, porque eu falo sempre isso e geralmente as pessoas ficam meio chocadas com a resposta, né? Porque todo mundo acha que, na verdade, o viaduto dos Cabritos é o errado e o engenheiro Oscar Brito é que é o certo. Já tem uma placa lá, não sei se ainda tem, da viaduto Verdade. Oscar Brito. Até os repórteres falam. Mas uma guia de turismo aqui de Campo Grande, a Deca Cerejo, que até estava nesse passeio que eu fui, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que quando o viaduto foi inaugurado, ali nos anos 60, pelo governador Carlos Lacerda, na verdade saiu uma notícia em jornal e ele falando o seguinte: esse viaduto não leva nada a lugar nenhum, só tem cabrito aqui. E virou viaduto dos cabritos. Hoje é até um absurdo falar isso, porque ele é um viaduto que comunica lugares importantes, movimentados. Mas na época não tinha realmente quase nada. E esse engenheiro Oscar Brito, várias pessoas já pesquisaram, ninguém sabe quem é. Nunca viram uma fonte. Você tem um engenheiro sendo homenageado no viaduto, com certeza você acharia alguma coisa dele, da família. Ninguém sabe. E eu já, de uma vez falando com amigos, eles falaram, não, isso aqui a gente inventou, que os repórteres perguntaram, vamos inventar um nome aqui, e tá Oscar Brito. Mas esse Oscar Brito, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem foi, e os cabritos estão lá documentados numa reportagem, né? Então eu digo, não, o certo é viaduto dos cabritos. O Oscar Brito, se alguém um dia provar que ele existe, beleza, mas por enquanto eu acredito no dos cabritos. Mas as fotos é do Cabrito. A reportagem do jornal é o Carlos Lacerda falando isso, que aqui só tem cabrito, então virou viaduto dos cabritos. E a esquina do pecado? Esse é outro mistério também, que a esquina do pecado, ninguém chegou a uma conclusão até hoje. Muita gente fala que ali era uma área de prostituição no passado. Alguns já chegaram a falar que, na verdade, era a esquina do pescado, porque vendiam peixes ali. Mas virou um nome, é um nome consagrado, mas que também ninguém sabe a origem, né? E isso também tem muito a ver com a tradição oral que a gente vinha conversando, né? Por exemplo, uma das curiosidades que eu tive na história da Zona Oeste, no estudo, são alguns nomes. Então, por exemplo, Ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba não é uma ilha. Por que ela tem esse nome? Aí tem uma lenda de que teria vivido lá um inglês chamado William, e esse William teria chegado com o Dom João em 1808. E aí ele conseguiu comprar um engenho lá, e aí falava, vamos para a fazenda lá do seu William. Onde é? Seu William de Guaratiba. Aí virou Ilha de Guaratiba. Mas quando eu fui pesquisar, eu vi que Engenho da Ilha era um nome que já existia bem antes, no período colonial. Então o motivo tem que ser outro.
Aí alguns já falaram que por causa dos canais, dos rios que existem ali, quando eles enchiam, ficava mesmo um platô cercado de água por todos os lados. Mas eu não descarto a possibilidade de ter existido alguém com o nome William ali, não, que eu acho essa lenda bem mais interessante. Por exemplo, a Vila Valqueire, né? Vila Valqueire tinha um fazendeiro ali chamado Antônio Fernandes Valqueire, mas tem gente que acha que, na verdade, era o quinto alqueire. Quinto é um algarismo romano, que é um V. E aí, não, ele era o quinto alqueire de uma fazenda, ele virou Vila Valqueire. Entendi. Igual Realengo. Realengo eram terras realengas, que eram terras de propriedade, eram terras de serventia pública, eram terras que pertenciam à corte portuguesa. Isso está documentado. Mas tem gente que até hoje acha que ali era uma abreviatura de Real Engenho. Então vira Real Eng, virou Realengo. Só que nunca teve um Real Engenho ali documentado. Mas eu falo essas coisas também porque eu acho divertido também. Até a Estrada do Cabo Sul, que é um nome indígena, significa Vespa Grande. Uma vez alguém me falou, não, Cabo Sul é porque morava um cabo ali do exército e ele foi pro sul. E aí virou Cabo Sul. Rua Amora ninguém sabe por quê. Não, Rua Amora é porque tinha muita plantação de amoras aqui. Mas assim, como é que você vai provar isso? Não é difícil, né? É muito engraçado. Em Campo Grande tem muito isso, né? Essa região aqui, a gente acaba encontrando alguns espaços assim com esse nome. Na Zona Oeste tem bastante, né? No subúrbio em geral, são nomes consagrados pela tradição oral, mas a ver quando você acha realmente um documento, tipo, Realengo está documentado, terras realengas, né? Mas o pessoal até hoje não fala, não, é Real Engenho mesmo, eu tenho certeza. O senhor comentou que para a Zona Sul o pessoal é mais ferrenho em defender essas estruturas do patrimônio. Aqui na Zona Oeste, essa invisibilidade histórica aqui, isso tem a ver com essa estrutura do poder aqui, ou não? Não, eu acho que tem tudo a ver, porque eu faço sempre uma comparação. Estudar a história local, ela acaba sendo um ato de cidadania, porque você não vai lutar pelo que você não conhece, né? Você não vai lutar pelo que você não ama. Então, se você não conhece a história do seu bairro, como é que seu bairro se formou, se ele tem uma tradição agrícola, industrial, turística, você fica meio de mãos atadas para lutar por ele hoje, né? Então, por exemplo, a Zona Sul, o pessoal luta muito pelos bairros. Não à toa, lá tem mais equipamentos culturais e mais patrimônio histórico preservado. É uma relação que está muito ligada, né? Então, eles exercem a cidadania lá, isso independente até de partido político. Eles se mobilizam e lutam, né? Então, aqui não. Aqui acho que a gente ainda caminhando muito, tem um caminho muito longo pela frente. As pessoas não fazem essa relação da defesa da história do bairro com a cidadania, com a atuação política no sentido muito mais amplo, né? Não só no sentido partidário. Perfeito. Eu gostaria muito que aqui tivesse mais equipamento de cultura aqui na Zona Oeste. Nós temos aqui hoje um teatro, Arthur Azevedo, que foi reformado agora há pouco tempo, não é isso? Sim, foi uns 2 ou 3 anos. Uma livraria que o senhor tinha comentado também, que era onde era a CRE, né? Isso aí é biblioteca pública. Verdade. A Zona Oeste é usada assim como massa eleitoral ainda? O senhor acha isso ainda, dessa parte ainda? Ou não? Eu acho que assim, ainda tem bastante. Nós temos, por exemplo, vereadores aqui no bairro e tal. E eu vejo assim, alguns lutando pelo bairro, né? Agora até tem o vereador Zico, ele tá lutando aí pelo Pelo Campo Grande também? Pelo Museu da Zona Oeste, né? Tem um projeto aí do Museu da Zona Oeste Raiz, que ele tá empenhado nisso. Vai ser aonde? Ainda não sabe, tá? Ainda é um projeto ainda. Mas tem o Rogério Rocal, tem o William Siri, tem o Wellington Dias, temos vereadores aqui. Sim, sim. E assim, aí tem que também a população se mobilizar em torno deles para buscarem mais equipamentos culturais. Essa biblioteca pública foi uma luta da sociedade aqui, né? Tem uma jornalista aqui, a Silvia Fernandes, com quem eu faço meu curso, que ela foi uma das que mobilizaram as pessoas para transferir a biblioteca da regional para o centro de Campo Grande, que era até um projeto do professor Moacir, e virou um projeto Biblioteca do Futuro. Ela está super bem equipada e no local centralizado, né? A diretora lá... centro de Campo Grande, né? Exatamente. A diretora Pituca faz um trabalho muito bom. Nós temos a Lona Cultural de Campo Grande, que hoje não está vinculada mais à prefeitura, mas que é uma instituição super importante, vem lá do Teatro Rural do Estudante. Tem o Teatro Moacir Baixo, que infelizmente pegou fogo, né? Ali vai virar o ERD. Estão dizendo que vão reformar o teatro, vão reconstruir ele, né? Mas não sabemos quando ainda. Que isso é uma luta também da população. Onde era Moacir,
Hoje é o Centro Universitário do Rio de Janeiro e a outra metade é da UERJ, né? Você tem o campus da UERJ Zona Oeste no Sara Kubitschek, mas ali já é o campus da UERJ, só que já está uns 3 anos para começar a obra, então a população tem que cobrar para que essa obra comece, senão ela não vai acontecer, né? Mas realmente, como você falou, se você pegar o mapa dos equipamentos culturais do Rio de Janeiro, você vai se assustar, porque a Zona Oeste, que é a maior região, tem quase nada, tem muito pouco, né? Só em Campo Grande são 700 mil moradores aqui. Se você pegar todo esse complexo aqui, Campo Grande, Santa Cruz, Pedra, Sepitiba, dá mais de 1 milhão. E não tem quantos museus tem, quantos teatros tem, quantos centros culturais tem. Não tem. Aí tu pega um bairro da Zona Sul, ele tem mais do que a maioria, do que a Zona Oeste toda. Você acredita que se a gente conhecer a história fortalece também a parte política também, não? Sim, eu acho o conhecimento da história fundamental para esse exercício da cidadania, né? Não só na hora de votar, mas também na hora de cobrar os políticos também, né? Porque a gente tem sempre que entender que o político ele é um servidor público. É o canal, né? É o canal com o poder executivo, por exemplo, poder legislativo. E ele não está fazendo um favor para a gente. Ele foi eleito, mas não só a eleição. Eu acho que tem vários canais que você pode utilizar para poder lutar pelos objetivos, né? Então, eu acho que aquilo que eu falei antes, conhecer a história, você passa a ter uma relação melhor com o seu bairro, de pertencimento ao bairro, né? Não adianta você falar, não vou fazer nada porque eu vou me mudar um dia, eu vou sair daqui. Mas muitas vezes você não consegue sair ou a tua família fica aqui. Então, é melhor você lutar pelo seu bairro. Agora, a atividade política, né, ela é uma atividade constante, né? Você tem que lutar o tempo todo, né? Eu acredito muito nisso e tem, assim, excelente relacionamento com a área política da região. Gosto muito do pessoal que está aqui. Mas eu concordo também com o senhor, essa falta, às vezes, de equipamentos públicos para ajudar e para interagir com a população aqui de Campo Grande. A gente tem que sair daqui para, de repente, ir para um outro espaço para fazer uma diversão, para levar os filhos. Exatamente. Acho que isso é importante. O Parque Oeste agora foi um grande avanço. O Parque Oeste foi um avanço incrível, assim, incrível. Fizemos algumas parcerias ali naquela parte de tecnologia que eles implantaram ali. Acho que isso é importante para a região, para toda a população de Campo Grande, para aprender um pouco mais, para ter diversões, né? Acho que isso é importante para a nossa região. E assim, quem controla, quem tem o controle da narrativa tem o poder, né? Sim. Então, assim, acho que isso é importante a gente entender essa área também. Hoje, em Campo Grande, eu falo Campo Grande, mas eu pego toda essa região aqui, né? A quantidade de eleitores que tem aqui, acho que se a gente se unir, zona eleitoral, se entender, né? aqui também a nossa importância do bairro, né? O poder que nós temos aqui, acho que nós vamos avançar muito, né? Sobre isso, até politicamente. E muita gente reclama, assim, a arrecadação de ICMS aqui, de ISS, é gigantesca e isso não é revertido em melhorias para o bairro na mesma proporção, né? Não só na cultura, mas também, por exemplo, o Hospital Rocha Faria é de 1940. A população de Campo Grande ali era em torno de 50 mil pessoas. Então, você pegar toda a região em volta de Campo Grande e também municípios próximos, são pessoas que chegam em Itaguaí, Seropédica e outras cidades, vão ser atendidas no Rocha Faria. Verdade. E o Rocha Faria absorve gente de outras cidades, de outras regiões, de outros bairros da Zona Oeste e continua sendo o único hospital de grande porte. Então, Campo Grande já merecia ter um outro hospital de grande porte aqui há muito tempo. Isso é uma luta da comunidade. Não adianta... o político ele só faz as atitudes, só toma as atitudes quando ele sente demanda, né? Quando ele é pressionado. Então, não adianta a gente ficar esperando que vai fazer um dia. Então, realmente, esse é um exemplo para mim bem claro, né? Uma população infinitamente menor que a de hoje tinha um hospital. Hoje continua só com um hospital de grande porte, né? E com a capacidade de cobrar, né? Sim, acho que essa é a ideia. Exato. Tem essa capacidade de cobrar, quando se une, faz essa cobrança, eu acho que as coisas começam a andar. E como já estão andando em algumas coisas. Muita coisa tem melhorado, mas é aquilo que eu falei antes, né? Você só vai lutar pelo que você conhece. Então, se você tá no bairro meio perdido, sem saber o que fazer, você não vai lutar por ele. Eu queria que o senhor falasse um pouco do livro do senhor. Sim, esse aqui é o Crônicas Históricas da Zona Oeste Carioca. Eu tenho a trilogia, né, do Velho Oeste Carioca, que é um livro que eu conto a história de Deodoro Sepitiba. E depois eu resolvi escrever um livro que é meio que um complemento dele, né? Um livro que tem muitas fotos,
São 23 artigos sobre a história da Zona Oeste, né? E tem bastante Campo Grande, mas tem também da Zona Oeste. Eu botei aqui embaixo uma foto da Pedra de Guaratiba, tem a oficina do bonde ali também, tem o Palacete Princesa Isabel em Santa Cruz, tem a Igreja de Santa Rita aqui perto. Então são artigos, por exemplo, sobre Sepitiba, sobre a Fazenda da Mata da Paciência, que foi uma fazenda super importante, que englobava ali Paciência, Cosmo, um pouco de Uaíba. Então esse livro, eu botei crônicas, mas na verdade são artigos pesquisados, né, com fontes históricas, mas aqueles são escritos de uma forma mais leve, né? Eu até teve um trabalho na escola municipal Gastão Penalva, ali em Uaíba, que eu doei esse livro para... O pessoal comprou esse livro, né, na verdade, para a biblioteca, para a sala de leitura, e os alunos pegaram o livro e fizeram vários trabalhos sobre esses temas, e fizeram várias perguntas também. Tem um capítulo sobre a laranja, né? Eu tenho uma foto de uma reunião de produtores de laranja na década de 30, que foi feita no único local que ainda tem um barracão de laranja, porque as laranjas eram armazenadas em barracões. Esses barracões foram demolidos ao longo do tempo, mas tem um ainda em Uaíba, que é uma igreja evangélica, do lado da estação de trem. Então eu busquei fazer um livro que fosse leitura acessível para as pessoas, né? Sem aquela parte acadêmica, que muitas vezes é mais pesada. Então, muita gente chega para mim hoje, até pessoas que não têm o hábito da leitura, e falam, pô, eu li o seu livro porque eu queria conhecer mais a história do meu bairro. E esse livro tem sido muito usado nisso, tem sido muito usado em escolas, inclusive. Pô, que legal. E, ó, e você que está nos assistindo, ó, quer saber de Campo Grande, então, ó, já compra esse livro aqui, hein? Porque assim, esse livro é meu, mas o Júnior já quer me tomar aqui. O Júnior tá no estúdio aqui, já quer me tomar esse livro aqui. Eu não vou deixar, não. Tem que devolver depois. Não vou deixar, não. O que muda para a população quando a gente conhece a nossa história, né? Muda muita coisa. A autoestima, né, principalmente, e é aquela coisa do pertencimento, que se fala muito, né? Eu vejo o bairro, né, como um organismo vivo, né? Ele é como se fosse um amigo seu, né? Então quando conhece a história dele, você passa a se identificar com ele, como se fosse um amigo. Então você não vai lutar só por ele, ele é como se fosse parte da tua família. Então a história, ela tem essa capacidade. Por exemplo, você tem um amigo, você tem curiosidade de saber a história desse teu amigo, né? Ou quando você está casado também. Então o bairro também é isso, né? Eu acho que quando eu comecei a participar de muitos roteiros históricos na Zona Oeste, né? Principalmente Santa Cruz, Campo Grande, e vinha muita gente de outros bairros, vinha até gente da Zona Sul para cá. E vinha poucos moradores. Era curioso isso. Os moradores olhavam assim, pô, o que o pessoal vem fazer aqui no meu bairro? O que tem de bom para mostrar? Com o tempo, esses moradores passaram a participar. E aí eles viram a potência do bairro deles, a força do bairro deles, histórica, e aí eles começaram a contribuir também. Pô, aqui tinha um cinema, aqui, essa lojinha no cinema, e não está documentado em lugar nenhum. É a força do morador do bairro, né? Da vivência dele do dia a dia, né? Então, eu vejo essa transformação em muita gente, depois que eles passaram não só a ler meus livros, mas também participar de passeios históricos pelo bairro. Elas passam a ter uma relação diferente com o bairro. E quando eu vejo tão jovens, eu fico mais feliz ainda. Eu ia até perguntar sobre isso, assim, como transformar essa memória em mobilização mesmo para praticar isso? Então, isso aí, por exemplo, a luta pela biblioteca foi uma mobilização popular, né, de várias pessoas, tanto que no dia da inauguração estava lotado. Eu falei, vamos encher, porque era até o secretário Marcelo Calero que veio, vamos encher, porque se não vier ninguém, o cara fala, pô, para que eu fiz isso aí, né? Exatamente. Então, as redes sociais ajudam muito, e muita gente critica às vezes redes sociais, mas a rede social é uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Como o carro, você pode usar o carro para transporte e tem gente que atropela uma pessoa. Então, a tecnologia ela vai depender de quem usa. E a rede social é muito útil, porque a gente consegue mobilizar hoje muita gente pelas redes sociais para fazer uma manifestação, né? Então, por exemplo, aconteceram algumas manifestações por essa questão da UERJ, né? Para acelerar essa obra da UERJ, porque se as pessoas não se mobilizarem, não vai sair do lugar. Então, eu vejo que é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho que você tem que conscientizar as pessoas, as escolas, para que aí elas se manifestem. O que eu vejo muito na Zona Sul é isso, o pessoal se mobiliza, faz uma passeata, faz vários tipos de mobilização, vai na imprensa. Então, esse é o caminho, mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? Eu acho que em comparação com outras regiões, a gente ainda está muito atrás.
Perfeito. O que a Zona Oeste precisa fazer hoje para deixar de ser coadjuvante? O que nós precisamos movimentar aqui? Precisamos de força política, né, principalmente, em todas as instâncias, né, não só no legislativo, né, mostrar força mesmo. Essa mobilização popular, que eu acho bem importante, usar muito a imprensa para mostrar a relevância da nossa população. Né? Você tem hoje, por exemplo, você tem que ter mais órgãos representativos dessa sociedade. A Associação Empresarial de Campo Grande, ela para mim é fundamental nisso, porque ela reúne aquelas pessoas que geram empregos, que pagam impostos. Então, tem o Instituto Campo Grandense de Cultura, que é bem importante também, tem o Lions, o Rotary. Nós temos instituições aqui que precisam ser bem representativas da sociedade e as pessoas também buscarem essas associações, porque é sempre o coletivo que funciona melhor. Não adianta uma pessoa só fazer que aquela mandorinha só não faz verão, o coletivo mostrar força. Né? Quando o coletivo mostra força, você tem um resultado político, né? Porque o político ele só vai atuar quando há demanda. Né? Pô, aquilo ali tem muita gente buscando aquilo ali, vamos abraçar essa causa. Então, eu acho que a gente tem que ter instituições bem representativas da população. Então, vem o prefeito aqui, vem o governador, tem uma instituição aqui, ó, temos aqui essas demandas, né, que as pessoas buscaram aqui, falaram com a gente. Então, tem que mostrar essa força. Não adianta ter uma força econômica e os impostos serem usados em outros lugares, né? Porque tem que ter investimento aqui nós temos um transporte muito deficiente aqui, como eu falei, a questão da saúde, né? Você tem mais um hospital de grande porte é importante, equipamentos culturais, mas tem que demonstrar para o poder público que nós temos uma luta coletiva. Temos uma luta coletiva, senão não adianta. Não adianta ter milhares, ser o bairro mais populoso do Brasil e essa população não se manifestar, né? Perfeito. Eu concordo com o senhor. Acho que acho que também as parcerias público-privada também muito interessante para contribuir, para ajudar aqui a população. A gente tem um excelente contato com a Associação Empresarial de Campo Grande, com o pessoal também do Lions, também, uma galera super parceira. Sim. Eu acredito muito que essa parceria contribui para o bem-estar da nossa região de Campo Grande. Sim, tá? com certeza. O que você quer? Me fala aí, qual o legado você gostaria de deixar aqui para Campo Grande? Eu penso muito nisso às vezes, né? Os livros são muito importantes, porque quando eu não estiver mais aqui, os livros vão estar. Então, Verdade. Então, assim, o livro é um objeto. Eu gosto muito do livro impresso, embora eu reconheça que o e-book é muito importante também, mas o livro impresso ele vai ficar. Então, sei lá, daqui a 60 anos, eu não estiver mais aqui, de repente alguém vai folhear um livro meu e esse livro pode trazer algo de positivo para aquela pessoa e para o bairro, né? E também as palestras que eu dou, principalmente em escolas, né? Eu vejo um interesse muito grande de jovens em escolas. As pessoas às vezes falam, o jovem não quer nada, mas tem muitos jovens que querem sim. No final das minhas palestras, o pessoal vem falar, poxa, eu tenho vontade de ser escritor, eu gosto muito disso, não sei o quê. Eu vou a eventos que tem crianças ali de 10, 11 anos ali participando. Então, o legado que eu quero deixar, quer dizer, eu não sou nativo de Campo Grande, né? Como eu falei, eu morei em Marechal Hermes até os 21 anos, depois vim para cá, mas eu gostaria de deixar esse legado da autoestima, né? Fortalecer a autoestima, fortalecer a sensação de pertencimento do morador. E o principal, as palestras que eu dou, os podcasts que eu gravo, que ficam aí armazenados, né, para sempre, né? Muita gente me conhece pelos podcasts que eu gravei, porque o cara vai fazer pesquisa, ele acha no YouTube alguma coisa, mas principalmente os livros, né? O livro, quando o escritor lança um livro, o livro deixa de ser dele, ele passa a ser de quem vai ler. Verdade. Cada um vai ter uma visão, né? É verdade. Então, o principal para mim é o livro. Então, quando chegar a minha hora, que eu espero que não demore bastante, eu penso assim, eu deixei alguma coisa de positivo para a sociedade na qual eu estou inserido, né? Pô, muito legal. Gostei muito do bate-papo. Tô gostando muito do bate-papo. E eu gostaria muito, você aí que tá nos assistindo, segue aqui o André, pessoa maravilhosa, um bate-papo maravilhoso aqui hoje, aqui no canal no Radar do Oliveira. E outra coisa, segue a gente lá, compartilha, curte e segue o nosso canal, que vai ter muitos outros conteúdos nesse nível aqui, ó. Com essa riqueza de detalhes que hoje
ele tá passando pra gente aqui. Estamos chegando no final aqui do nosso programa, batendo um papo, mas eu gostaria de passar pro senhor o seguinte: fala aqui pro nosso público, o que o senhor gostaria de deixar aqui um recado para quem está nos assistindo, até um evento que o senhor vai estar, passa pro nosso público aqui. O recado que eu dou é o seguinte, né? Tenham orgulho do local onde vocês vivem, porque não é orgulho, assim, aquela coisa exagerada, do ego, da vaidade. Mas você tem que ter orgulho do bairro onde você mora, porque senão aquilo que a gente conversou aqui, você não vai lutar por ele se você não tiver o mínimo de carinho pelo seu bairro, né? Então, procurem conhecer a história dos seus bairros, procurem conversar com moradores mais antigos, se puderem, gravem conversas com os moradores antigos, né? Pergunta aos seus pais, aos seus avós, como era o bairro onde vocês moravam. Então, essa questão do orgulho mesmo, da autoestima, né? Do bairrismo, num sentido positivo, eu acho fundamental. E eu vou falar, então, eu dou um curso de História do Rio de Janeiro, né, numa livraria chamada Casa 11, em Laranjeiras. Eu falo, e é curioso, porque na Zona Sul, o local que as pessoas têm mais curiosidade é a Zona Oeste, né? Há muita falta de conhecimento ainda sobre a história da Zona Oeste. Eu dei uma palestra agora no Instituto Pereira Passos, que é o local de referência de estudos do Rio de Janeiro, e eu escolhi o tema Zona Oeste, foi muito bacana. E eu dou também um curso de História da Zona Oeste aqui em Campo Grande, no Ideias, Espaço Criativo, aqui na Estrada do Cabo Sul. E estou lançando um livro também, A Melhor Casa da Cidade, um primeiro romance histórico. É um livro de ficção que se passa na época da chegada da família real. E, obviamente, eu falo também dos bairros do que seriam os bairros da Zona Oeste, né? Estou lançando na Casa Bocha, que é um espaço cultural bem importante aqui em Campo Grande. E depois vou fazer um lançamento em Laranjeiras, na Casa 11. Então vamos lá. Você falou aqui que gostaria de ser lembrado, né, pelas suas obras. Se pudesse resumir aqui uma frase histórica aqui hoje para a Zona Oeste, o que o senhor falaria? Eu considero a Zona Oeste uma potência carioca, né? Uma potência carioca por quê? Pelo que ela já foi, né, que a gente conversou aqui, principalmente na questão da agricultura, mas também na questão da importância histórica, né? Aqui nós tínhamos a Estrada Real de Santa Cruz, onde passavam a família real portuguesa, onde passava a família imperial, né? O poder vinha para cá. Hoje ela existe, assim, na Cesário de Melo, Avenida Santa Cruz, vários lugares, mas e o que ela pode vir a ser, né? O que ela pode vir a ser, a gente tem que lutar para que esse futuro seja grandioso. Então, eu considero uma potência carioca nesse sentido. A maior região do Rio de Janeiro, né, é uma potência econômica, mas eu queria que fosse uma potência cultural também. O que a gente tem de importante economicamente, eu queria que isso fosse revertido também na questão cultural e na questão da preservação da história desse local. Perfeito. Estamos encerrando agora nosso bate-papo com o André Mansur. André, muito obrigado por esse dia maravilhoso de cultura de Campo Grande, né? Alguns tópicos muito relacionados à nossa região. Algumas coisas já sabia, outras não sabia. Então, assim, muito obrigado por mais uma vez falar de Campo Grande e mostrar para o nosso público a riqueza cultural que tem o nosso bairro. Oliveira, eu que agradeço. Realmente é um prazer enorme falar sempre de Campo Grande. Para mim é um prazer. Eu queria dar os parabéns a vocês, porque nas minhas pesquisas eu falo muito dos jornais de bairros antigamente, né? Você tinha o Patropi, tem até hoje o Amarelinho. E esses jornais de bairros eram fundamentais como canais de comunicação da região. E hoje, né, você tem a tecnologia que facilita muito mais essa comunicação. Então vocês, com esse canal novo que vocês têm aqui de comunicação, é fundamental, porque como a gente conversou aqui, né, você tem que espalhar essa informação, tem que comunicar. E hoje com a internet isso aí viraliza, se espalha. Então isso é muito importante, esse trabalho que vocês estão fazendo, exatamente para conscientizar mais pessoas sobre tudo que a gente falou aqui hoje. Perfeito. E essa é a ideia, a gente trazer assuntos, pautas voltadas para o nosso bairro, não só para Campo Grande, mas para o Rio de Janeiro, sim. Trazer pessoas que possam agregar no nosso canal e passar para o nosso público toda a verdade que a gente sempre trata aqui. Eu quero agradecer muito também aos nossos parceiros, ao Grupo Pra, que é um parceiro, Júnior, seu Marco, o André, muito obrigado pela parceria. E também aos Estúdio Broadcast, que tá esse estúdio aqui, foi um achado aqui do nosso canal, aqui em Campo Grande. Vamos valorizar esse estúdio aqui, que é maravilhoso, uma qualidade fantástica aqui para os nossos convidados. Bom, quero agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, a ECG, através do Samir,
Agradeço muito a parceria que tem feito no nosso canal. A Demicon é nosso novo patrocinador, também no Radar do Oliveira, está fazendo uma grande parceria também com o nosso Radar. Ao Guaracamp, grande abraço, Emílio, parceiro, amigo aqui do Radar também do Oliveira. A Prote Rio, tá? Um grande amigo, um grande patrocinador do nosso canal também. Ao Colégio Cafa, meu amigo Vanderlei, grande abraço, Vanderlei. Super Pesa, meu amigo João, grande abraço, João. Bem, amigos, terminamos agora mais um Radar no Oliveira. Agradeço aqui a presença de todos. E, ó, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir lá nas redes sociais. Um grande abraço e fiquem com Deus.